Capítulo 12. 6 dias. Lili flutuava. A princípio, ela se debateu contra o fluido espesso que a sufocava e a abraçava ao mesmo tempo, especialmente quando ele entrou em sua boca. Como antes, quase ficou em pânico ao respirar aquela lama pegajosa. Seus pulmões se encheram de líquido. Mas dessa vez, ela se adaptou mais rápido, sabendo que não ia sufocar. Com os olhos abertos, porém sem enxergar nada, ela se deixou levar pela corrente. Logo uma paz a preencheu. Lili sabia onde estava e se lembrou do que tinha acontecido. Na sala dos registros, ela colocara a mão sobre a mesa. O primeiro dia. A denotação se espalhava, instantânea e contínua. Não só uma luz arrebatadora que transmitia força e informação, mas também som em expansão, como uma canção universal. Primeiro veio uma inspiração reluzente, depois uma expiração de êxtase e arrebatamento. Ao mesmo tempo, irrefreável e contida dentro de um fogo voraz, uma rajada de vento e água, a culminação de uma voz todo-poderosa que desembocava em uma união altruísta. Grandes quantidades de matéria chocavam-se contra o caos, liberando fagulhas de poder que criavam espaço, energia e tempo. Tudo isso diante da presença e dos aplausos de seres espirituais. Era um alarido esmagador e dissonante, uma cacofonia avassaladora, à medida que a harmonia se envolvia ao redor de uma melodia central. Estava tudo acontecendo outra vez. Lili estava revivendo a primeira explosão da criação e a construção do útero em que Deus geraria o homem. Mas agora ela sabia por que estava ali, para testemunhar as eras dos inícios. Não havia como voltar atrás ou impedir o processo. Então ela se deixou levar, sentindo, experimentando e conhecendo, permitindo que aquela onda cósmica a arrebatasse carregando-a em sua crista. Lili não estava ali para entender, medir ou censurar, mas para ouvir, ver e sentir as tarefas de uma testemunha. Como ela poderia compreender luz, energia, seres espirituais e dobras que formavam camadas entre força e matéria? Como sua mente poderia assimilar os mistérios das cordas quânticas, quarks e múltiplas dimensões? Era impossível e não importava. Mas o que Lili sabia era que o foco do amor de Deus estava concentrado em um planeta minúsculo, remoto e perfeitamente construído, instalado dentro dos limites de uma galáxia em espiral. A testemunha flutuava sobre o casulo de um novo mundo, um deserto sem vazio e forma, envolto por um dossel de poeira, resquício de estrelas e gases. Lili não conseguia ver, mas ouvia e sentia a pulsação lenta das asas do espírito, bem como os gritos dos anjos que a tudo assistiam e proclamavam o nome dela. Ruach, Ruach, Ruach. O espírito soprou para longe os escombros para deixar que a luz da estrela mais próxima penetrasse o caos da superfície. A noite se transfigurou à manhã, e isso foi bom. O segundo dia, a flamejante alegria de Deus separou a matéria em alvoroço. O calor trazido pelo sol e a umidade carregada de poeira brincava com o rosto de Lili, que assistia a tudo extasiada. A luz do primeiro dia havia penetrado as profundezas do oceano, despertando novas canções no fundo das águas. Uma dança viva e perfeitamente sincronizada respondia à melodia enquanto a noite se transfigurava em manhã, e isso foi bom. O terceiro dia, a terra tremeu, sua crosta vergou. Vulcões urraram em louvor, erguendo-se em direção aos céus. O solo, depois de resfriado, cobriu-se de vegetação. Com um floreio, o artista da criação pintou a arrebatadora paisagem do planeta. O espírito saltitava como uma criança, totalmente entregue ao amor do Pai. A noite se transfigurou em manhã, e isso foi bom. O quarto dia. Lili conseguia ver nas alturas as hostes celestiais. A lua clareava a noite, cercada por um planeta de incontáveis estrelas.
A luz do dia varreu para longe as nuvens de poeira, deixando o céu translúcido. As luzes que Deus havia concebido na explosão agora pendiam das alturas visíveis e expectantes. O palco estava armado para o dramaturgo, e os espectadores viram, ansiosos, a noite se transfigurar em manhã. E isso foi bom. O quinto dia. O oceano fervilhava. Criaturas com barbatanas, guelras e esguichos surgiram, enquanto assassinos marinhos colossais buscavam sua próxima refeição. A terra recebeu trepadeiras e vegetação rasteira, e as nuvens ganharam belas companhias aladas. Tudo se juntou ao Criador na construção do mundo à medida que a noite se transfigurava à manhã, e isso foi bom. O sexto dia. Depois de criado todos os animais da terra, um grito jubiloso rimbombou pelo universo como 1 milhão de instrumentos ressoando dentro de um só recinto. A hora marcada chegou. Reúnam-se. À medida que a noite caía, todo o cosmos se aproximava. Luzes dançantes e seres ágeis e graciosos foram se juntando às pressas ao encontro da voz sagrada. Lili estava sobre uma colina, olhando para um vasto planalto circular. Atrás dela, as fronteiras do Éden erguiam-se como preces da terra em direção aos céus. Espantoso, disse uma voz melodiosa vinda de algum lugar acima dela. Lili olhou e saltou de susto. À altura dos seus ombros, viu o dorso de um pé calçado com uma sandália. Ela olhou para cima, bem para cima, e viu um sorriso gigantesco. Ele ou ela estava de cócoras, apoiado com um dos joelhos do chão. Não tenha medo. O ser se desintegrou como uma explosão de vagalumes, para em seguida se materializar em uma forma mais ou menos da altura dela. Tamanho é algo relativo, declarou ele melodicamente. Você é a testemunha? Lili ficou confusa. Onde está Eva? Eva? Esta palavra não tem significado para mim. Eva, a mãe dos vivos. O ser riu, e foi como se uma música doce se derramasse de seus lábios. Este é um maravilhoso nome para Deus. Lili olhou à sua volta para ter certeza de onde estava, então virou-se novamente para o ser sorridente. Sério? Você não conhece Eva? Quem é você? Meu nome é Han-El, cantou ele, ao seu dispor. Han-El? Espantou-se Lili. O guardião de John? Outra explosão de risadas. Não sou guardião nenhum. Sou um simples mensageiro e cantor. O ser fez uma pausa. Quem é John? Lili levantou a mão para indicar que precisava de alguns instantes para processar tudo aquilo. Han-El tocou os dedos dela, provocando um formigamento familiar pelo seu corpo, que se espalhou por toda a parte, com exceção do braço infeccionado. Ela se afastou. Como pode não conhecer Eva ou John, mas saber que sou uma testemunha? Adonai anunciou que uma testemunha estaria aqui. Eu, Han-El, tive a honra de recebê-lo. Adonai anunciou. Nada daquilo era como ela esperava. Ele diz que sua presença é uma anomalia e uma ambiguidade preciosas e que gosta muito de você. Ele disse isso? Lili sentia a guerra brotar novamente em seu interior. O conflito entre atração e repulsa. Uma anomalia? Então você sabe que eu não pertenço a esse lugar? Mesmo assim, aqui está você, cantou Han-El. Hesitante, Lili tentou tocar naquele ser, mas sua mão o atravessou. Você não é real. Han-El tornou a rir. Se minha existência dependesse da sua percepção ou do seu toque, então mesmo se aplicaria ao amor, à esperança, à fé e à alegria. Sou um ser espiritual. Talvez você é que não seja real. Lili cruzou os braços lentamente, a ansiedade fazendo seu coração bater mais forte. Como isso poderia ser tão diferente do que vira nas vezes em que havia estado com Eva? Se era isso que o cofre estava registrando, então ela ainda poderia impedir Adão? Era por isso que Eva tinha aparecido para ela antes do verdadeiro momento de ser testemunhado? Isso aconteceu apenas uma vez? E foi então que ela entendeu. A compreensão a atingiu como um raio, fulminando suas dúvidas. Ela havia sido convocada até ali para testemunhar o ponto mais alto da criação de Deus.
Eva não estava presente porque seria formada dentro do homem, e Lili estava ali para testemunhar o nascimento dos dois. Sou real, sim, afirmou ela. Meu nome é Lili e eu sou a testemunha. É chegada a hora, exclamou a canção do trovão. Nesse momento, Lili se viu no centro da congregação, cercada pelos seres de luz e por uma alavanche de estímulos sensoriais. Música se entrelaçava como os fios de uma tapeçaria perfumada. Cordas de mirra e sândalo, trombetas de olíbano e frutas, flautas de jacinto, pinho, lilazes, lavanda e madressilva, tambores de cravo e canela, açafrão e gengibre. Até mesmo as estrelas se juntaram ao grupo com suas próprias canções, enquanto toda a criação aguardava em suspenso. Depois que todos estavam reunidos ali, não precisaram esperar muito até que um portão fosse aberto nos muros do Éden. Eles estão vindo, Rael sussurrou ao lado de Lili, que não conseguia descolar os olhos do esplendor à sua frente. Era um turbilhão de chamas alaranjadas com ponto verde esmeralda cravejados em um brilho vermelho rodopiante. Do centro desse turbilhão de luz e energia surgiu um ser humano. O homem eterno, sussurrou ela, o Deus perpétuo, Adonai. Lili teve a sensação de estar em transe, cada célula sua ansiava por correr na direção dele e contar todos os seus segredos. Ansiava por ser restaurada, por ser mesclar a sua glória, por se livrar da vergonha. Estava diante daquele em que se pode confiar plenamente. Com um sorriso acolhedor, ele ergueu as mãos e todas as criaturas puseram-se de joelhos. O homem eterno também se ajoelhou e começou a juntar um monte de terra avermelhada com as mãos, como uma criança brincando na areia. Ele revolvia a terra com concentração e alegria. Então ele se sentou e cercou o monte com as suas pernas. Uma brisa suave subiu, agitou seus cabelos e o ajudou a moldar seu tesouro. Ele e o vento trabalhavam com cautela, como se estivessem tentando garantir que nenhuma partícula se perdesse. Risos e lágrimas correram incontidos, e em seguida uma canção. A canção das canções, sussurrou Rael para ela, a canção da vida e de tudo que vive. A canção é palavra, pão, verdade e esperança. A canção da dádiva e do perdão. Subitamente, uma água vermelho-sangue começou a brotar de dentro do monte de terra, com a força da esperança que crescia no coração de Lili. Entre lágrimas e risadas, ele enterrou a mão na mistura sagrada com um grito que fez Lili se levantar. O parto estava chegando ao fim. Então, com um urro profundo, Adonai ergueu sobre a cabeça o bebê recém-nascido. Um filho nasceu, um filho nasceu. Todas as criaturas irromperam em um som de júbilo, celebrando o nascimento. A voz límpida e bondosa do homem eterno agora cantava acima da cacofonia. Esta é a alegria do meu coração, a coroação de toda a criação. Apresento a vocês o meu filho amado em quem minha alma se deleita. Eles serão chamados Adão. A cena mudou rapidamente enquanto Lili observava o beijo e os sopros de Deus transformarem a criança em uma alma viva. Ela testemunhou o querubim cortar o cordão umbilical, declarar sua lealdade a ele e se prostrar junto com outros seres celestiais diante do bebê delicado, jurando servi-lo. Ótimo, declarou o homem eterno erguendo a criança adormecida em suas mãos. Contemple a criação. O útero da criação foi completamente abençoado. Que tudo o que existe, cada qual à sua maneira, possa celebrar este nascimento. O apogeu da criação é o grande bem. Com a chegada desta criança, o 6º dia coroado e concluído. Agora descansemos de nosso trabalho. A noite se transfigurou em manhã, e isso foi muito bom. Lili puxou as mãos da mesa bruscamente, como se tivesse levado um choque. O movimento fez uma dor lancitante subir pelo seu braço ferido até o pescoço. Por um instante, ela não conseguiu recuperar o fôlego ou saber onde estava. Ela voltou, gritou John. Nesse momento, Lili ouviu os passos apressados de Simon, Gerald e Anita, que entraram correndo no quarto, os rostos ao mesmo tempo preocupados e aliviados. Lili se recostou na cadeira, um cansaço esmagador pesando sobre os seus ombros. John também parecia esgotado, com os olhos vermelhos, como se estivesse chorado. Estavam todos vestidos de forma diferente do que ela se lembrava. Quanto tempo estive apagada? Perguntou ela, tentando ignorar a dor. No nosso tempo? Perguntou Gerald, fazendo cálculos mentais.
Aproximadamente 5 dias e meio. 5 dias e meio? Espantou-se Lili. A revelação a deixou ainda mais cansada. Eu a paguei por 5 dias e meio? Quase 6 dias, na verdade, disse Anita. Estávamos preocupados se você conseguiria voltar, acrescentou Simon. É mesmo, confirmou John. Chegamos a cogitar tirar suas mãos da mesa à força, mas os riscos... Ele se interrompeu e balançou a cabeça aliviado. É bom ter você de volta. Ela olhou para as próprias mãos, então a juntou para que não vissem como seu braço havia piorado desde que fora picado. Não acredito que tudo o que vi tenha acontecido em 6 dias. No nosso tempo, enfatizou Gerald. O que você testemunhou, em especial os dias da criação, provavelmente levou bilhões de anos para acontecer. Eu testemunhei isso antes, falou Lili bem baixinho, quase como se não quisesse ser ouvida. John assentiu. Eles haviam tido tempo de sobra para descobrir a verdade. Sinto muito, confessou. Achei que fossem alucinações, que eu estava enlouquecendo, por isso não falei nada. Não sabia o que era real. Ela refletiu por alguns momentos e então acrescentou com tristeza. Ainda não sei. Não se culpe, querida, disse Anita, tranquilizando-a. A confiança é um caminho difícil de se trilhar. Eu entendo. Foi Gerald quem desconfiou de que você já havia testemunhado. Apesar disso, nós entramos em pânico. E posso lhe garantir uma coisa, ponderou Gerald. Entrar em pânico não ajuda em nada, embora tome um bocado de tempo. O importante é que você está de volta, disse John, tentando disfarçar o leve tom de resignação na voz. Agora vamos arranjar um pouco de comida e água para você. Talvez precise ir ao banheiro também, não? Não está desapontado comigo? Desapontado? Não. Chateado? Sim. Você confia em mim o suficiente para me permitir ficar triste sem que isso mude minha opinião a seu respeito? Ele estava fazendo uma pergunta importante. Vergonha e autodesprezo eram seus companheiros mais antigos. Esses sentimentos interpretavam qualquer palavra negativa como prova de sua falta de valor. Uma palavra como desapontamento era capaz de empurrá-la para o abismo. John estava lhe pedindo que acreditasse que seu afeto e seu zelo eram reais. Fazer isso significava que ela precisava zelar por ele também. Sim, claro, respondeu ela sentindo uma dor no peito, como se estivesse tirado um acordo precioso. Isso já ajuda. Vou tentar. Obrigada. Depois de ir ao banheiro, onde finalmente conseguiu conter a dor no braço, Lili quis saber. Então eu apaguei por quase 6 dias inteiros, ou bilhões de anos, ou não senti vontade de fazer xixi? Como isso funciona? Gerald respondeu enquanto o grupo seguia em direção à área de jantar. Quando você toca a mesa, o tempo e a percepção dele ficam mais lentos. Na verdade, eles quase param. Seu ritmo cardíaco, por exemplo, desacelera a ter cerca de 1 batida por minuto. Se os cálculos estiverem corretos, em 6 dias seu coração bateu apenas aproximadamente 8.640 vezes. Isso parece muito, mas na verdade não é. Imagine que seu ritmo cardíaco normal seja de 60 batidas por minuto. Embora no seu caso eu acho que seja mais, mas vamos usar esse número para facilitar as contas. Ou seja, para o seu corpo é como se apenas algumas horas tivessem se passado. Ah, então é por isso que John pareceu estar gritando, espere! Todos riram dessa observação. A mesa estava posta com aromas deliciosos exalando dos pratos servidos. Hortaliças, legumes grelhados e um ensopado. Antes de comer, e todos deram as mãos, o que era habitual, mas essa noite Lili eu decidi participar da oração. O meu coração agradecido é minha melhor oferenda. Eles fizeram a gentileza de não dar atenção especial à sua participação, embora ela tenha visto John abrir um sorriso discreto. A comida estava apetitosa, mas a fraqueza impediu Lili de comer tanto quanto ela provavelmente necessitava. Lili, nós assistimos a quase tudo que você registrou. Sempre havia um de nós ao seu lado. Na maioria das vezes, nós 4 estávamos lá. Não queríamos sair de perto de você. Não só por estarmos preocupados, mas também porque John se deteve, baixou os olhos e apoiou as mãos na mesa enquanto uma onda de emoção o invadia. Porque era maravilhoso demais para ser traduzido em palavras. Lili concordava. Ela se esticou para tocar as mãos dele. Fico feliz que você tenha visto. Nenhuma descrição que eu pudesse fazer chegaria aos pés do que testemunhei. O silêncio que se seguiu foi constrangedor.
Gerald apertou o braço infeccionado de Lily, que se esforçou para aguentar a dor. John estava olhando diretamente para ela e ficou intrigado com a cena. Ela se apressou a desviar a atenção, anunciando que queria dormir. Tenho certeza de que vocês também estão cansados, arrematou. Enquanto John empurrava a cadeira dela para o quarto, Lily perguntou: Isso significa que meu trabalho terminou? Registrei tudo desde a explosão da criação até o surgimento do homem? Então eu acabei o que tinha que fazer aqui? Não sei. Você acha que acabou? Essas palavras a magoaram. Elas questionaram sua integridade. Lily conseguia ver que John estava tentando reconstruir a confiança que ela havia destruído entre os dois. Também não sei. Então imagino que a única maneira de ter certeza seja você se deitar na câmara da testemunha e ver o que acontece, sugeriu John. Está bom. Ela estava cansada demais para pensar no que aquilo queria dizer. Ah, posso fazer mais uma pergunta? Eu já imaginava, disse ele forçando um sorriso. Você é a garota das últimas perguntas. Ela também tentou sorrir. Não consigo evitar. Minha mente nunca para quieta. Bem, eu estava pensando o seguinte: se eu nunca tivesse vindo para cá, para o refúgio, será que um dia ficaria sabendo sobre Deus, Adão e os inícios? Você está entrando em outro mistério, respondeu ele. Quando o assunto são planos e desígnios, Deus não faz rascunho. Então nunca poderemos saber. Você está aqui e isso muda tudo. Se não estivesse, isso mudaria tudo também. Sendo bastante egoísta, sinto-me grato por você estar aqui. Eu também, admitiu ela na maioria das vezes. Fiz de novo. Contei a verdade porque fui apanhada. E nem contei toda a verdade, só a parte que era inevitável. Magoei John, vejo isso nos olhos dele. E como estou escondendo um monte de coisas, me sinto ainda mais presa. Quantas vezes mais posso destruir uma relação antes que as pessoas desistam de reconstruí-la? Odeio tudo isso. Faz com que eu me sinta fraca e desprotegida. Talvez a mentira sirva para isso, para me proteger. O registro nem sequer gravou tudo que testemunhei até agora. O que isso significa? Não quero passar eras e mais eras aqui registrando coisas. Só de pensar nisso fico mais exausta do que já estou. Quero impedir Adão. Quero olhar no espelho, quero conversar com Simon, quero morrer ou partir ou encontrar uma maneira de voltar para casa. Bem, não acho que isso seja verdade, a parte de voltar para casa. Do pouco que consigo me lembrar, nunca tive um lugar onde quisesse estar. Detesto admitir, mas esse estranho refúgio me parece mais um lar do que qualquer outra coisa. Ou do que um lar deveria ser, pelo menos. Hoje eu testemunhei a criação outra vez. Foi igual, mas foi diferente. Encontrei Rael, mas ele não me conhecia e nem sabia quem era Eva. Meu braço está doendo muito. Menti para John sobre isso, mas acho que ele sabe. Estou cada vez mais convencida de que o espelho tem razão. Se você olhar bem, eu sou mesmo um traste inútil. Mas talvez Simon também tenha razão. Talvez eu seja Lilith e possa ser uma coisa antes de morrer. Assumir o controle da minha vida e mudar a história. Só preciso descobrir como.